Seja bem-vinda. Cornélia tá chegando aqui, ó. Que maravilha. Chegando para essa noite. Bom tê-los aqui conosco nessa noite. Oi, Olá! tudo bem? Tudo bem? Que saudade! Que bom! Deixa-me ver. Está me ouvindo? Perfeitamente, prof. Perfeitamente. Ok. Que Aí, maravilha! Que alegria tê-la conosco aqui, agora no Mato Grosso, no Brasil e no mundo! maravilhoso! Também estou feliz de estar com vocês. Aqui. Que delícia, Cornélia! Imagino a sua agenda como está tão cheia e você conseguir encontrar um tempinho aqui para nós. Não, tudo certo, tudo certo. Não, claro que trabalho menos do que normalmente, viajando muito, mas agora também estou na casa da minha filha, ajudando com os meus netinhos. Não, mas tudo certo, tudo certo. E feliz de estar com você e vocês agora. Que maravilha, que bênção. Acho que nosso último encontro foi em Maceió, né? Lá Sim, com o sim, João, com a sim, Sônia. isso mesmo. Nosso último, porque o nosso penúltimo foi no Metafórum, Sim, São Paulo. sim, 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 Onde a gente tocou e cantou, lembra? sim, 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 sim. Lembro bem. Sim, sim. Maravilha, Cornélia. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre a mensagem dessa secretária, o que que ela está falando para nós. A palavra é toda sua, mestra. Não é toda minha, É não. nossa. Estamos em conjunto e você também me faz as perguntas. O que aí você falou de secretária interna? O que é isto? Não, não é brincadeira, não. É. Aí imagina uma criança cai na rua. Um vê isto e diz, ai, a criança grita muito e a mãe está junto. Um vê isto e diz, ai que horrível, até sente dor. Um segundo vê e diz, que gritos horrorosos. E um terceiro vê e diz, a mãe está junto, desse jeito se aprende na vida. A informação é a mesma pelos três, mas cada um de nós, inconscientemente, processa ou conecta uma informação diferente. E isto fazemos à base dos nossos padrões inconscientes que aprendemos inconsciente, das nossas crenças que normalmente também são inconscientes para nós. E isto eu chamo de secretária interna. De alguma maneira, essa secretária interna manda em nós o que perceber e o que não. Enquanto todos nós sabemos que temos uma secretária interna, podemos observar ela. E com este exemplo também falo que ninguém vê o todo. Sempre percebemos partes. Nunca o que vemos, até eu, qualquer um de nós, é a verdade. Sempre são partes. E quando temos essa consciência que o que percebemos sempre são partes, podemos nos abrir para explorar, para buscar mais, para o que talvez não vejo, o que talvez não vejo nessa dificuldade ou esse problema, o que não vejo. Aí posso mais fácil crescer e ficar diferente comigo mesmo, em vez de só confirmar o que a minha secretária interna disse para mim. Porque podemos imaginar, isto é inconsciente e é a base, isso a ciência sabe disto, a base dos padrões
aprendidos que estão inconscientemente gravados no nosso sistema límbico, sistema reticular no corpo. E isto, em primeiro lugar, não é a mente. Eu sempre diria, se perguntarmos à pessoa que disse que sofreu vendo isto, se perguntarmos o que fez você sofrer, vai poder dar um monte de explicações. Se perguntarmos à pessoa que diz, o que fez você falar que gritos horrorosos, também vai achar um monte de razões para explicar isto. Eu sempre digo, a mente é mais portador de voz do nosso governo que não sabe como a decisão é tomada. Complexo isso, hein? Isso é complexo. Porque você diz, né? Isso não é a mente. É interessante, eu estava assistindo outro dia, fazendo alguns estudos da psicanálise, e aí perguntaram para Bion, né? Enquanto ele estava fazendo algumas palestras no Brasil, Bion é um daqueles lá das escolas, das sete escolas psicanalíticas. E uma hora ele chamava mente, outra hora ele chamava consciente, subconsciente, e aí uma moça levantou da plateia e perguntou, Bion, uma hora você fala o que é a mente, outra hora você chama a mente de subconsciente, e que nome qual é, o que é uma coisa, o que é a outra? Aí ele disse, pois é, eu ainda estou a descobrir, o que você tem a dizer sobre isso? Sim, sim. E aí quando você fala, isto não é a mente, fale-nos mais sobre isso, Cornélia. Podemos imaginar, a mente é a forma de racionalizar algo, o neocórtex. Com o neocórtex analisamos, racionalizamos algo mais usando a mente. Mas tudo que está dentro de nós tem uma base emocional. Podemos imaginar as palavras. Imagina cada um que está junto, agora poderia fazer um pequeno exercício. Senta ou fica de pé e coloca cabeça, corpo um pouquinho para baixo, assim. E fala 3 vezes felicidade. Ok? Ok. E sinta o corpo. E agora você faz o seguinte, parar ou sentado, deixa o peito para fora, cabeça assim, ombros para trás, peito fora, cabeça reto, e fala 3 vezes, felicidade. A palavra é a mesma. Mas a partir do corpo ou a partir dos nossos padrões emocionais, conectamos coisas totalmente diferentes com a palavra ou com assuntos. Perfeito. Perfeito. Sim. E isto não é, podemos explicar como isso funciona hoje a partir da ciência, mas isso não é o racional. Racional é explicar. E o racional também, aí tem um livro muito lindo, Pensar Lento e Rápido, de Daniel Kahneman. Rápido e devagar, né? Rápido e devagar, sim, rápido e devagar. Devagar é o racional. E o rápido é o que gravamos com o sistema límbico reticular com o corpo. Perfeito. Que no fundo também gasta pouca energia e rapidamente está presente. Imagina, você aprendeu ontem de jogar xadrez. Aí faz um passo e aí você, o que poderia fazer aqui. Muita energia. Agora imagina um mestre de xadrez.
Ele vê a imagem e já sabe o que fazer. Uhum. Uhum. Sim? Perfeito, perfeito. Cornélia, agora veja Sim. bem. É interessante que seria um conjunto, né? A mente, a fisiologia. Agora, muitas vezes, quando nós estamos nessa mensagem, vamos falar de uma mensagem positiva, de uma mensagem negativa. Quando a gente entra nesse processo de uma mensagem um pouco mais negativa, fica mais difícil para nós percebermos ou sairmos deste lugar, porque a nossa fisiologia, ela acompanha essa mensagem. Claro. E é interessante porque aí você falou do jogo, né? Quando eu vou adquirindo maestria, e aí eu não sei se a resposta disso seria treino, porque a minha pergunta seria: como podemos acionar essa fisiologia, acessarmos essa mensagem de maneira que ela não nos coloque nesse momento aqui fechado, mas que ela possa me ajudar a expandir, estar aberto. Agora podemos imaginar. Aí importa quais os meus pensamentos e conhecimentos sobre o funcionamento do ser humano, e tenho um pensamento cartesiano mecanicista linear, onde existe para todo certo e errado, e eu acho o que eu acredito é a verdade. Desse jeito é a vida. Se penso isto com muita firmeza, fica muito difícil eu conectar com outras coisas. Sim? Preciso, Perfeito. de alguma maneira, ter um outro pensamento ou realmente me abrir, perceber que, como nesse exemplo que di, cada um de nós é limitado. E na limitação percebemos alguma coisa e outros não. Se sabemos isto e nos abrimos para pesquisar ou para olhar para algo que talvez não tínhamos observado, aí podemos crescer. E que maneira linda de entrarmos agora no pensamento sistêmico, porque o pensamento cartesiano, o pensamento pragmático, é onde nós temos a maestria, como se fosse esse mestre de xadrez. Sim. Fale-nos agora sobre o pensamento sistêmico. Talvez vou começar com um pequeno exemplo que mostra como somos. Imagina, Maria tem um novo forno. Ela coloca um pernil e deixa a porta aberta. Desgasta de energia. E vou falar, Maria, fecha a porta. E ela fala, não vou fechar. E desse jeito ela fica louca na minha mente em relação ao forno. Sim? Sim. Normalmente, dessa maneira, funciona a nossa comunicação. Vemos alguma coisa, fazemos esse bate-papo com a secretária interna e é certo ou errado. Quando é certo, tudo bem. E quando é errado, julgamos. Faz sentido? Sim. No sim. fundo, dentro disso, não visamos processos. Sim? Perfeito. Podemos, no pensamento sistêmico complexo, ausentamos certo e errado, enquanto se trata de relações entre seres vivos. Você, por exemplo, pode desarmar um carro em milhares de peças, armar de novo e o carro anda. Faça isto com o ser humano. Corta em milhares de peças e junta de novo. Ou com uma árvore. Funciona? Não. Não. Precisamos, no meu ver, um outro pensamento para as relações vivas. E como falei,
Ausentamos certo e errado. Claro, por trás disso cada ação ou não ação tem consequência, que normalmente no nosso certo e errado nem visamos mais. E tem a pergunta, o que faz a situação ser do jeito que ela é? Sim? Sim. Aí, no caso da Maria. Aí, Maria, o que faz você não fechar o forno? Aí, realmente entramos em contato com ela, nos abrimos para ela, sim? Que no primeiro, de certo e errado, nem fizemos, só ficamos com nós mesmos, sim? Sim. Queríamos que ela funcione do nosso jeito. Mas com essa pergunta, Maria, o que faz você não fechar o forno? Aí ela fala, olha, minha mãe não fechou, minha avó tampouco fechou, e desse jeito saiu para mim o mais saboroso do mundo. Agora podemos imaginar que ela, até inconscientemente, está repetindo padrões da família. E que talvez a família esqueceu o seguinte, que antigamente o forno da avó era pequeno e não cabia pernil. E havia necessidade de deixar a porta aberta. E quando a avó comprou um novo forno, ela esqueceu, enquanto pernil, de fechar a porta. Quando isto está na consciência da Maria, provavelmente ela vai poder fechar a porta. Não? Podemos imaginar ou imaginam o seguinte, qualquer dificuldade, qualquer problema, sempre tem vários ingredientes juntos. Sim? Sim. Imagina, eu vou fazer um bolo. Coloco demais açúcar, frutas meio estragadas, esqueço o fermento, leite, farinha, manteiga e deixo pouco tempo no forno. Podemos imaginar que talvez não vamos comer o bolo, porém ele é totalmente adequado ou perfeito em relação aos ingredientes. Não poderia ser diferente. Dessa maneira, também, qualquer dificuldade que temos é totalmente adequado a ingredientes. E importa muito divisar quais os ingredientes que geram situação X. E sempre são vários. Nunca é uma coisa só. Que normalmente no cartesiano achamos é uma coisa. Não. Sempre são vários ingredientes. Importa se abrir para vários ingredientes. Perfeito. Traga-nos agora de maneira... Desculpa, continue. Sim, continue. E talvez uma coisa que também me importa muito, muito é na nossa cultura e no pensamento cartesiano mecanicista, certo e errado, julgamos muito as pessoas. Não é Bolsonaro, é Lula, é Dilma, não sei, julgamos fortemente pessoas. Sim? Sim. E agora, normalmente nos meus cursos, eu pergunto a pessoas, o que importa mais para o jogo de futebol? O jogador, você conhece já. Sim. Ou as regras do jogo. E a maioria, de novo, visando pessoas, diz o jogador. Aí eu diria, sem jogador e bola, não tem futebol. Mas com jogador e bola, poderia ser voleibol, poderia ser basquetebol. Então, as regras do jogo, ou as crenças, ou a cultura, inconscientemente movimenta das pessoas. No futebol, todos precisam obedecer as regras do jogo, senão ficam fora.
Se alguém decide, eu vou jogar com a mão, o juiz tira fora. Então, no fundo, todos nós, entre aspas, na minha limitação, somos movimentados de um monte de regras do jogo e nem observamos isto. E importa observar isto. Perfeito. Perfeito. E quando a gente fala de nós, das relações, o que seria essa regra do jogo? O que seria o jogador? Para que a nossa audiência possa compreender isso de maneira... Ok. Imagina isso também, o sistema. O que é um sistema? Um sistema significa que pelo menos 2 ingredientes ou mais, em conjunto, funcionam em relação a algo. Sim? Perfeito. E aí tem crenças ou regras do jogo. Perfeito. Se, por exemplo, imagina uma pessoa combina com outra, toda manhã às 7 horas, ou 3 vezes por semana, às 7 horas, vamos correr por volta do lago. Sim? Às 7 horas. Sim. E um deles, toda vez, volta tarde e diz, ai, meu filho, e tem desculpas. Sim? Aí, podemos imaginar, termina este sistema de correr em conjunto, porque tem diferentes esperanças, diferentes combinados, que muitas vezes nem são com clareza comunicados, que não fazem o sistema funcionar. Podemos imaginar, um casal também é um sistema, e cada um tem as suas crenças, as suas especialidades, as suas fraquezas, e como de algum jeito nós, inconscientemente, pelos nossos padrões, percebemos o outro do jeito que é, temos nós também clareza sobre aquilo que nós queremos ou não, e comunicamos e negociamos isto. Perfeito. Isso Ajudou? quando se tem clareza, né, Cornélia? Porque aqui a gente já é possível de perceber essas dinâmicas das relações, seja ela de pais com filhos, seja ela de relacionamentos conjugais, porque nós fazemos parte de um sistema de regras e crenças. Sim. Nos adequamos a um sistema, a um outro sistema, quando a gente fala de um casal, Sim. homem, mulher, mulher e mulher. E aí quando você diz, né, quando não há comunicação, quando não é comunicado, seria o diálogo um elo de conexão para este elemento comum, uma vez que são 2 regras aqui, intervindo, muitas vezes com um objetivo em comum, e é interessante porque a gente faz aqui, por exemplo, atendimentos de casais, o que nós percebemos? Que ambos parece que cada um está jogando num time, e parece que eles jogam em times diferentes. Eles brigam por times diferentes, quando, na verdade, eles estão falando de algo em comum. E o que você traria para nós, o que seria o pensamento sistêmico, esse olhar, ele já é uma ferramenta. Mas o que seria, o que nós poderíamos utilizar de maneira prática para que esses acordos, esse olhar possam não divergir, mas convergir numa mesma direção? Talvez em primeiro lugar vou dizer o primeiro, depois o segundo. Podemos imaginar alguém tipo vítima
E isso, pela natureza do ser humano, atrai agressor e vice-versa. E os dois se completam. E ambos, normalmente, inconscientemente, conheceram esses padrões na família de origem. E repetindo e se complementando, estão seguros na vida. Perfeito. Sim? Perfeito. Podemos imaginar, eu diria, o que importa muito, que normalmente não aprendemos em casa, porque os nossos pais não podem nos ensinar e passar algo que eles não conhecem. Normalmente não aprendemos isso na escola, tampouco. O mais importante, no meu ver, é de nós cuidarmos do próprio bem-estar com nós mesmos e a vida. Quando eu estou bem comigo mesmo, posso me abrir para outros. Se não estou bem, vou atrair a minha projeção. Sendo vítima, vou atrair agressor. Não? E aí, por exemplo, uma pequena dica vem de Rüdiger Dahlke, que também escreveu livros em português, tem em português Doença como Caminho. Ele diz, realmente, enquanto nós queremos criticar alguém, deveríamos aprender até no jardim da infância, sim? De parar e perguntar o que não está bem em mim mesmo. Porque no criticar os outros, manifestamos, no fundo, uma dificuldade que nós temos. E sempre que queremos criticar uma outra pessoa, parar, respirar e nos perguntar o que não está bem em mim mesmo. Para cuidar disto e aí crescemos. Perfeito. Cornélia, estar bem consigo mesmo, Sim. aí a gente entra um pouco, porque nós conosco mesmo, nós estamos envoltos no pensamento cartesiano. Quando nós observamos as nossas dinâmicas, nós estamos vinculados a filhos, aos pais, a crenças. E de certa maneira, como você disse, eu estou aí nesse papel de vítima, no papel de vítima eu atraio agressores. No lugar de estar bem comigo, de olhar para a minha vida, eu faço inúmeros atendimentos aqui e muitas vezes esses pais muitas vezes não olham para a sua vida, para si mesmo, porque a sua vida são os filhos, esses emaranhados. Como... Bom, cada um, em primeiro lugar, cada um tem responsabilidade total sobre a vida dele. Sim? Podemos imaginar, enquanto os pais, e isso podemos imaginar, a mídia ajuda muito. Filhos, 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 em primeiro lugar. Se os filhos são em primeiro lugar, podemos imaginar, muitas vezes, o casal não se vê o suficiente. Um se sente sozinho, não visto, e o risco de talvez trair, ou de procurar satisfação de um outro jeito, ou é alto. E o risco que depois filhos suprimem necessidade de cada um ou do casal é muito alto. Se o casal aprende de cuidar do bem-estar em conjunto, os filhos são seguros e livres. Perfeito. Perfeito. Mas tem o seguinte, normalmente não aprendemos isto. E podemos imaginar, imprensa, mídia ajuda mais
não ajuda a cuidar do próprio bem-estar. Uhum. É de fato, né? E às vezes a gente ouve... Nós precisamos tomar uma decisão. Se não estamos bem, não é uma sessão com o psicoanalista que muda. Não. Nós precisamos querer mudar e colocar energia dentro. E não mudamos pensando, fazendo sim. Uhum. E o início de mudança, de qualquer mudança, sempre é um desafio. Imagina alguém aprende a dirigir o carro. Sim? Sim. Não aprendemos a dirigir o carro pensando. Ninguém. Não? O início é, este. Como eu vou conseguir? É frustrante. E fazendo. Criamos, aprendemos a dirigir o carro. Hoje entramos no carro sem pensar de nada do funcionamento de dirigir. E dessa maneira, podemos imaginar, se nós queremos mudar em relação a algo na nossa vida, importa que queremos e colocamos energia dentro. O início normalmente é frustrante. Porém, fazendo, criamos algo novo. Ninguém nasceu triste. Ninguém nasceu raivoso. Ninguém nasceu com um monte de medo. Tudo isto é fruto de contextos. Frutos de crenças e contextos que inconscientemente nos movimentam. Podemos mudar, sim, se queremos e colocamos energia dentro. Uhum. Perfeito, Cornélia, você trouxe algo muito importante. E assim como o ser humano é o seguinte, aí quais as crenças sobre nós mesmos, como estamos dependentes das coisas. Não? Aí, imagina, uma mulher vem no atendimento, chora muito. Aí fala, agora soube que o meu marido me traiu com minha melhor amigo. Chora ainda mais. E isso faz 4 anos. Sim. Me traiu com o melhor amigo, cortou. Com melhor amiga. O meu marido me traiu com a minha melhor amiga. Mas isso não é... Isso aí não determina. E isso faz 4 anos. Sim? Sim. E aí ela disse... Quem sou eu de não ter percebido isto? Então, começamos, muitas vezes inconscientemente, contar histórias ruins sobre nós mesmos. Procurando histórias que verificam o nosso estado com nós mesmos. E imagina também ela, não sei, 2 meses depois, encontra com amigas, e aí as amigas perguntam, e agora, como é a situação com você e seu amigo e seu marido? E aí ela disse, olha, vocês não acreditam, mas mesmo com tudo isso, eu ainda amo ele. Aí ela diz, você é louca, como você pode amar ele? Aí podemos imaginar muitas vezes o que as pessoas no nosso contexto nos falam, determinam algo ruim. Não, é outra coisa. Podemos imaginar outra coisa, a traição e amar essa pessoa, não sei, com quem está junto, não sei, 12 anos ou algo assim. Então, importa realmente nos abrir, nos perceber o que acreditamos de nós mesmos.
de que jeito confiamos em nós mesmos. E se não fazemos isto, podemos aprender isto, se queremos. Como podemos aprender a dirigir o carro? Perfeito, Cornélia. E aí, por exemplo, a gente se depara muitas vezes com pais querendo resolver o problema dos filhos. E aí o filho vem. Só que o filho diz, e fica um pouco meio que nítido no processo, que para ele tá bom a situação, está confortável na situação que está, ele é um rapaz, ele está sendo sustentado pelos pais e ele está confortável. Então eu chamo a mãe, nós precisamos agora caminhar com você, porque essa necessidade é sua, você sente essa necessidade, com ele está tudo certo. Então, por favor. E é importante que você, mãe, perceba algumas dinâmicas inconscientes que esses comportamentos seu, como mãe, adulto responsável, está refletindo sobre o filho. Sim. O que acontece com essa mãe? Não quer assumir a responsabilidade. Sim. Sim. E aí nós estamos a todo momento jogando a responsabilidade, querendo resolver sempre o problema do outro, sem querer me comprometer. Sim. 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 Isso é uma dinâmica que acontece muito constante. Muito. E podemos imaginar, não aprendemos isso, ou eles nem aprenderam em casa. Mas se alguém vem comigo e não quer assumir a responsabilidade sobre si mesmo, eu vou dizer, olha, sinto muito, procura talvez outro profissional, não sou a profissional certa. Para mim, todos nós temos, enquanto adultos, responsabilidade para nós mesmos. E também aqui importa para mim muito observar o que é da natureza e o que é construção. Por exemplo, casamento também não é da natureza. É uma construção, existe 5.000 anos e claro que facilita muitas coisas, mas é uma construção, não é da natureza. E me falam qual animal pela natureza. Pela natureza é assim, duas pessoas se encontram, têm o ato sexual e nascem os bichinhos. E normalmente os pais animais também cuidam até eles podem fazer a vida sozinhos. E depois os filhos não cuidam dos pais. Isto são, entre aspas, a maioria, são construções, talvez por religiões, por algumas outras coisas. Não são, tem vários aspectos, vários ingredientes. Mas, no fundo, imagina, eu, por exemplo, tenho 2 filhos. E eles são adultos. Quem tem responsabilidade sobre o bem-estar da vida deles? Eu? Eu? Imagina. Não. Podemos imaginar, dentro da minha limitação, eu fiz o meu melhor. Sim? Sim. Mas eles agora têm opções, eles podem, o que eles fazem da vida deles é na responsabilidade deles. E se eles são bem ou não, eles vão lidar disto. Eu não posso lidar da felicidade deles. E imagina, aí também diria, imagina se eu fosse depressiva no sofá 24 horas, eles podem cuidar do meu bem-estar? Não. Não.
Não? Imagina se eu fosse lá deitado 24 horas. E aí eles vêm. Mãe, levanta, olha, essa coisa é muito lindo. Como você está deitada aqui? Faça isto, faça isto, faça isto. Sim? Ou, Sim. se eles chegassem e falassem, mãe, você está deitada aqui 24 horas. Você não levanta, você não se sente bem. Eu posso dizer algo. Eu sou muito grata por tudo que você fez por mim. Realmente, te amo muito. Sou muito, muito grata. Ao mesmo tempo, o seu bem-estar está na sua mão. E eu vindo agora, sempre vendo você deitada aqui, depressiva, não me faz sentir bem. E talvez chego um pouquinho menos. O que me faz levantar? Primeiro ou segundo? Com certeza o segundo. Sim. Com o primeiro, querendo mudar, ou isto, manifestamos as dificuldades dos outros. Perfeito. 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 E aí a gente entra numa dinâmica, né? Essa primeira de quando um quer salvar o outro. Em contrapartida, por exemplo, eu encontro com pessoas que chegam aqui e falam, nossa, nem acredito que me trouxeram aqui, Cássia. Eu falei, senta, respira. Eu também não sabia que você não veio porque você quis, mas se eles têm uma necessidade. Mas eu estou sempre fazendo tudo o que a minha família quer. E eu disse, senta e me diga agora, então, o que você quer. Porque eu não posso fazer por você, mas me diz o que você quer. Porque realmente, inclusive assim, nós enquanto ser ajudas, nós enquanto pais, podemos fazer pelos nossos filhos até uma parte. Sim. Até uma parte. Enquanto os filhos pequenos. Pequenos. Sim. Pequenos. E o que você chama de filhos pequenos, Cornélia? Podemos imaginar, não, pela natureza tem o seguinte, filhos entre 0 e 3 anos, se você deixa sozinho na selva, morre. Sim? E Sim? entre 0 e 3 anos, somos sem escolha, sem poder escolher nada, totalmente intuitivas. Captamos todas as informações. Sim? Sim. Entre 3 e 7 é uma mistura. E hoje, daquilo que eu sei, sou limitada, entre 9 e 12 anos, até teríamos a capacidade de sobreviver sozinha. Sim? Se fôssemos na selva. Sim? Antes, Perfeito. não. Agora temos a lei que diz a partir dos 18 anos, e tem várias regras do jogo que determinam algumas coisas, mas isso não é da natureza, isso são regras do jogo. Mas podemos, pela lei, temos responsabilidade pelos filhos até eles serem adultos. Podemos imaginar, enquanto adultos, responsabilidade sobre o bem-estar dos filhos é na mão deles. E, principalmente, nós temos responsabilidade sobre o nosso bem-estar. E não temos responsabilidade do bem-estar do nosso parceiro. Ele tem. Perfeito. Se queremos cuidar dele, para ele ficar bem, sustentamos dificuldade, talvez, que ele tem. Importa respeitar o outro, entre aspas, do jeito que é. Aí, enquanto somos respeitados do jeito que somos, conectamos e geramos confiança. E claro que não é de fazer tudo o que o outro quer, não. Importa negociar. Eu faço algo que nunca faria por você e vice-versa.
Perfeito. Cornélia, é muito rico sempre que a gente está juntas, né? Eu Muita e as minhas gratidão, querida. perguntas desafiadoras. Não, maravilhoso. Vou responder dentro da minha limitação. Olha, eu queria ficar mais tempo aqui, né? Teria ainda algumas outras coisas que eu gostaria de estar abordando com você, mas o Instagram nos libera apenas aqui em torno de 1 hora e a gente Tá já bom, está bem próximo disso. tá bom. De toda forma, essa live ela vai ser editada e eu vou estar subindo ela para o meu canal do YouTube e aí eu vou compartilhar com você, porque é muito rico tudo isso que você trouxe, né? Muito obrigada. Enquanto a gente tem um tempo ainda, né? Eu Sim? já quero assim realmente agradecer muito pela sua presença. Nós temos aqui pessoas aqui, o professor João Bastos entrou para nos prestigiar. Maravilhoso! Ele entrou aqui. Sim. Tem a Regina, que é uma amiga também, consteladora, que está nesse trabalho aqui conosco também. Ela já teve em vários eventos aí também, do Bert. Então, tem pessoas aqui realmente, assim, de coração, obrigada realmente pela presença de vocês. E eu quero que você complemente ainda, né? Que você já deixa suas palavras finais, aonde as pessoas conseguem te encontrar. Eu tô querendo, assim, eu sei que está com uma vida bastante ocupada, mas me diga onde que as pessoas encontram seus vídeos, Instagram, Facebook. E aí eu vou te fazer uma última pergunta aqui para complementar e fechar isso que você nos trouxe. Vocês me encontram com Cornélia Bohnenkamp, não? Por exemplo, escrito junto está o meu site. Acho que o meu Facebook também é Cornélia Bohnenkamp. E Também. corneliabohnenkamp@gmail é o meu e-mail. Também tenho um canal do YouTube e talvez você me manda o link para eu também poder colocar no meu canal do YouTube, não? Mando. Quem quer me encontrar me acha. E olha, gente, bom, quem conhece a Cornélia, não há o que se falar, né? Eu falo assim, ó, a professora mais energética, mais cheia de energia que eu já tive. Gratidão, querida. Metaforum, meia-noite, 1 hora da manhã, a gente contando e tocando música. Pode deixar, Regina, o meu Instagram ele ainda está bloqueado para fazer postagens, mas eu vou escrever aqui e vou mandar para vocês, eu vou deixar no meu link, provavelmente amanhã ou depois de amanhã eu vou postar essa arte minha e da Cornélia, eu vou deixar o site e o canal dela, tá? No link lá para vocês acompanharem, porque vale a pena. Cornélia é a nossa mestra do pensamento sistêmico. E Cornélia, muita gratidão. Mais uma pergunta. Enquanto a gente tem tempo, então assim, você falou sobre os pais, né? Essa responsabilidade dos pais. E me diga, muitas vezes a gente percebe, e eu tenho muitos atendimentos aqui, de pais que se veem, e muitos mesmos, filhos que já são grandes, e eles veem os filhos como pequenos, filhos hoje que já têm uma idade, tem filhos que, inclusive, é gestor da própria empresa dos pais, mas a mãe enxerga como pequeno. O que o pensamento sistêmico, que ele fala sobre esses pais que mantêm essa relação com esses filhos depois dos seus 18 anos de idade? Qual o olhar? Não posso dar uma resposta assim. Ao mesmo tempo, podemos imaginar que, entre aspas, a mãe tem uma dificuldade. Sim? Se algo dela, do bem-estar dela, depende de cuidar ou de querer mandar ou cuidar ainda do filho, de ver ele pequeno. Podemos imaginar, tem um monte de diferentes coisas. Podemos imaginar que talvez inconscientemente o filho representa para ela algo de algo não resolvido com, por exemplo,
um irmão dela, ou com o pai dela, ou com um antigo namorado dela. Também podemos imaginar que tem um pouquinho a ver com, entre aspas, a cultura no Brasil. Brasil, no fundo, do jeito que é agora, é um país de imigrantes. E os imigrantes saíram do país numa época que não era como hoje. Não havia WhatsApp, não havia Facebook. Era um corte total. Então, como lidaram os imigrantes com esse corte total da origem. E a maioria dos imigrantes fugiram de algo. Aí, com essa situação de uma certa solidão, de não sentir mais o próprio país e tudo isto, não se sentiram bem no Brasil e procuraram muito mais segurança na família do que em outros países no mundo. Não? Pode ter um monte de coisas atrás, não posso dar uma resposta, mas pesquisaria. No Perfeito. fundo, no meu ver, falta algo no bem-estar dela. Mas talvez ela nem perceba, porque conhece isto da família de origem também desse jeito, e acha que a vida é assim e é certo. E se ela quer achar e acreditar isso, vou respeitar. Perfeito, perfeito. E mais uma vez a gente entra nas relações de casais diante daquilo que você disse, né? Nós não somos responsáveis pelo outro, Não, né? mas somos responsáveis pelo combinado em conjunto. Perfeito. Isso sim. Mas não somos responsáveis pelo bem-estar do outro. Somos responsáveis pela nossa contribuição. Perfeito. Perfeito. E com essa fala você já nos ajuda, porque na segunda-feira eu vou estar com a juíza de direito daqui do estado de Mato Grosso, a Tatiane Colombo, e nós vamos falar justamente disso. Nós vamos falar sobre como as separações podem nos conduzir para um bom lugar. Porque, como você disse, o casamento, ele é para adultos. Só adultos conseguem estar no relacionamento. Assim como o divórcio. Só adultos conseguem lidar com o divórcio. E esse adulto... Se tem consciência. Se tem consciência. Secretária interna manda. Exatamente, e é um pouco disso que a gente vai falar. O que é esse adulto, né? E aí a gente fala da maturidade. Tem até uma fala de uma psicóloga que a gente está distribuindo, que a gente está falando. O que é essa maturidade? É justamente isso, é essa consciência de si mesmo. E aí é quando eu consigo olhar para o outro, acolher, sim, respeitar, entendendo a ordem e a importância que ele tem. E aí eu posso ou assumir essa responsabilidade de relacionamento, sim, ou, se for o melhor, que a gente segue com isso amor mesmo, e respeito separados. Isso mesmo. Professora, sim, mais uma vez, gratidão. Cornélia, mestre e professora, gratidão, muito, 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 muito pela sua presença aqui hoje, viu? Muito grata. E eu te agradeço também e espero que em conjunto conseguimos despertar coisinhas pequeninhas naqueles que querem. Naqueles que querem. É para isso que nós estamos aqui, para aqueles que querem. Isso. Gratidão. Logo que a gente encerrar, eu te mando o link. Gratidão a todos pela presença. O link você me manda via WhatsApp, não? WhatsApp. Ok, e isso posso colocar no YouTube? Claro, claro. O nosso papel é isso, levar essa mensagem para mais pessoas, para o mundo, como você nos ensina.
Obrigada, mestra. Grande beijo. Tchau, tchau. Um beijo, tchau. Beijo, tchau, tchau.